Boa noite, caros alunos de História. Estamos aqui hoje então para falar um pouco sobre a Idade Média, né, dando continuidade às nossas aulas. Hoje teremos uma aula EAD, né, em função do Covid aí, então todos nós vamos trabalhando de forma EAD, né, como sempre fizemos. E a gravação da aula de hoje então é para dar continuidade ao assunto sobre Idade Média. Já que a gente falou tanto sobre feudalismo, sobre outras questões aí inerentes à Idade Média, né? Hoje nós vamos falar um pouco como é que vocês acham que era a alimentação na Idade Média, né? Como é que vocês acham? Quem tem o celular à mão ou o notebook à mão aí, pegue seu notebook, pegue seu celular e dê uma pesquisada no Google aí, como é que era a alimentação na Idade Média, né? Já pesquise isso e depois já coloque no Word ou num documento de texto aí, que depois no final da aula vocês vão postar no nosso ambiente essa pesquisa, já que eu estou desafiando vocês, tá? Como é que era a Idade Média, como é que era lá a alimentação na Idade Média? Hã? Vocês acham que o pessoal tinha talher? Vocês acham que o pessoal tinha garfo e faca? Como é que o pessoal comia? Né? Naquela época era uma gamela de madeira quentinha, né? Ou se não uma de metal, de cobre, né? E colocava o seu alimento dentro daquela gamela e você comia com as mãos, pura e simplesmente com as mãos. Daí que vem o hábito de lavar as mãos antes de comer, né? Por que você lava a mão? Porque antigamente você comia com as mãos, você não tinha garfo, faca, utensílios, né? Era tudo feito assim de forma manual, né? Então tinha assim, ó, o clero, né? O clero, os servos, os nobres, eles tinham assim diferenças na sua alimentação, né? Se você for pegar que nem assim, ó, os bispos, né? Todos os membros do clero eles já tinham cozinheiros, eles faziam molhos já com especiarias, com apimentados, né? A nobreza, por sua vez, já tinha uma alimentação mais carnívora, né? Cervos que eram caçados, porcos do mato, né? Eles cozinhavam tudo, né? E aproveitavam o caldo da carne, né? Em, até em mingais, para fazer mingais com o pão, né? Sobremesas para os nobres eram bolos, doces, essas coisas aí oriundos de farinha, né? E como eu falei para vocês, os mais ricos, né, na época, assim, eles tinham pratos, né? Eles tinham assim um prato, um prato de metal, né? Quem eram os mais nobres, as pessoas mais ricas, possuíam até 3 pratos na mesa, né? E é interessante essa questão ali da moradia também na Idade Média, né? Depois, assim que a gente concluir, vocês anotem esses 3 temas aqui que nós vamos colocar no grupo de WhatsApp da turma, um desenho. Cada um vai postar um desenho sobre ou a moradia, ou sobre a alimentação, ou sobre o lazer na Idade Média, tá? Os mais pobres, as pessoas mais pobres, né, na Idade Média, eles dormiam até nas suas casas junto com os animais, junto com a vaca, com o cavalo, porque como fazia muito frio, eles acabavam se aquecendo junto com os animais, né? A casa dos servos, ela era de madeira e de pedras, né? Com o teto baixo, às vezes tinha um chaminé, às vezes não, né? Era de repartição única, dormiam junto com os animais, sim, né? Fogão a lenha, né? E era isso. Já os nobres, o clero tinham castelos, né? O castelo era um símbolo da nobreza, era um símbolo de segurança, de prestígio, né? Pesquisem aí no Google já, faça uma pesquisa sobre os castelos na Idade Média. Vocês podem pesquisar ali, tá? E também postem junto no Word que a gente vai postar no ambiente no final da aula, tá?
Então, sobre o lazer, né? O principal lazer aí da Unidade Média que surgiu, teatro, né? Teatro oriundo da Unidade Média, né? Com principalmente assim as comemorações, São João Batista, né? Era feito nessa época, né? No dia 25/12, né? Era comum a troca de presentes, né? A música entre os castelos era uma atividade de lazer também na Idade Média, tá? Na igreja, principalmente, a música se popularizou, tá? Os principais jogos assim que os nobres gostavam de lazer era, adivinhem qual? Xadrez, o hobby da caça, o exercício militar cavalheiriço, né? Tudo isso, os jogos de carta, eles se originaram ali século XIV, mais ou menos, né? E vocês podem olhar que a figura dominante é sempre o rei, depois vem a rainha, depois vem o valete, né? E já os camponeses, eles tinham jogos ao ar livre, né? Que geralmente servia para denotar habilidade ou força, tá? Habilidade ou força. Então esse aqui é um pequeno parênteses que a gente está fazendo na disciplina de feudalismo, tá? A gente está trabalhando a Idade Média. Então, para vocês saberem assim como é que era a alimentação, a moradia e o lazer. Então eu vou dar um artigo para vocês pesquisarem agora, anotem aí, ó. História medieval no ensino fundamental. Relato de uma experiência numa escola pública do distrito de Mosqueiro, do Pará, Brasil, tá? É Geraldo Magela Menezes, o autor desse artigo. Baixem esse artigo, leiam, e eu fico aguardando de todos vocês, como forma de avaliação, um desenho de vocês feito à mão. Vocês tiram foto desse desenho e postam no grupo da turma sobre o que vocês entenderam. Escolha um desses 3 itens, tá? E no nosso portal virtual da disciplina, vocês colocam o Word com os elementos de pesquisa que eu pedi para vocês no decorrer desse vídeo. Ok? Forte abraço, até mais.